E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula? Hoje nós vamos entrar em corpos redondos e nós vamos falar aqui especificamente do cilindro, certo? Nós vamos aprender a área do cilindro, onde nós temos a área da base, a área lateral, a área total e nós vamos também ver aqui o volume do cilindro, certo? Então nessa videoaula nós vamos se limitar a essas definições do cilindro. Em uma parte 2, nós vamos entrar aí na questão da aplicação destas fórmulas em algumas questões. Beleza? Então, partiu! Vamos lá, né, pessoal? Vamos aqui primeiramente entender que o cilindro ele é formado por alguns elementos. Quem são esses elementos? Certo? Eu vou mostrar agora para vocês os elementos do cilindro. Nós temos aqui, ó, dentro do cilindro, nós temos a altura do cilindro, certo? O cilindro ele vai possuir aqui um raio e nós sabemos que esse outro lado aqui também é o raio de mesma medida e ele forma aqui o diâmetro, certo? O diâmetro da minha base, ok? E nós temos aqui a geratriz do cilindro, ok? Então o cilindro ele é formado por duas bases, ok? Que nós temos aqui são bases circulares, ok? São círculos e uma lateral que é formada por um retângulo. Ok? Então, está aqui a planificação do nosso cilindro. Duas bases formadas por cilindros e por círculos e uma lateral formada por um retângulo. Prestem atenção num detalhe aqui que vai servir para a gente. Se vocês observarem aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, esse lado aqui desse meu retângulo, ele é exatamente o comprimento da minha circunferência da base. E aí a gente vai ter que lembrar de uma formulazinha que vai servir para a gente agora, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro tópico aqui vai ser a área da base. Então nós vamos calcular aqui, nós vamos aprender como é que a gente calcula a área da base, certo, pessoal? Então bora lá. Como vocês bem observaram, a base aqui, ela é um círculo, certo? A base, ela é um círculo, ó. Ela é um círculo. Então, como é que a gente calcula aqui a área de um círculo? Vamos lembrar um pouquinho como é que a gente calcula a área de um círculo, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Lembrando aqui, calcular a área de um círculo, nós vamos usar essa formulazinha bem aqui, ó. Π vezes raio ao quadrado, ok? Então, com essa formulazinha aqui, nós vamos calcular a área do círculo. Então, nós temos aqui, ó, a área... Ok? A área da base. A área da base, pessoal. Ok? Nossa segunda formulazinha para descobrir aqui quem agora? A lateral do meu círculo, do meu cilindro, certo? Então, vamos descobrir aqui a lateral. Então, a área lateral, ó, vai ser essa areazinha aqui, ó, desse retângulo, certo? Então, vai ser a areazinha desse retângulo. Então, nós temos aqui o comprimento vezes a altura. Só que quem é o comprimento desse retângulo? É exatamente o comprimento da minha circunferência, certo? É exatamente esse comprimento dessa circunferência. E nós vamos lembrar que comprimento da circunferência é quem? O comprimento da circunferência? 2π vezes o raio, pessoal. Não é isso? Então, nós temos aqui o comprimento da circunferência. Então, nós temos aqui que a área lateral é igual a quem? A comprimento, que é 2π vezes o raio, certo? Ok? Vezes, olha aqui, ó, esse outro lado aqui do meu retângulo, a altura. Então, com essa fórmula aqui, nós vamos calcular quem aqui? A área lateral, certo? A área lateral, ok, pessoal? Então, falta a gente ainda descobrir aqui a área total, certo? Como é que nós vamos descobrir aqui a área total? Vamos lá, ó. Perdão. A área total, nós vamos fazer o seguinte. Área total. Nós vamos lembrar que nós temos quem na área total? Nós temos a base superior e a base inferior, certo? Nós temos essas duas bases e nós temos esse retângulo aqui como área lateral. Então, eu vou começar aqui com 2. 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? É π vezes r ao quadrado. Mais a área lateral. Quem é a área lateral? É 2πr vezes a altura. Então, com essa formulazinha aqui, nós vamos calcular aqui a área lateral. Mas, professor, observe uma coisa.
Observe que nas duas parcelas dessa soma, nós temos 2πr e 2πr. Eu posso botar o 2πr em evidência, professor? Posso. Então, vamos colocar aqui 2πr em evidência. Então, vamos lá. 2πr ao quadrado dividido por 2πr. Vai sobrar só quem? Só r, não é isso? Mais 2πr vezes a altura dividido por 2πr. Vai sobrar quem? Vai sobrar só a altura. Então, aqui nós temos quem aqui, ó? A área, certo? A área total do meu cilindro, beleza? Então, vamos agora aqui para o volume. Volume, né? Volume do cilindro. Vou botar aqui, ó, VC, volume do cilindro. Vamos lá, vamos descobrir aqui o volume do cilindro. Para a gente descobrir aqui o volume do cilindro, pessoal, nós temos que entender que o volume do cilindro ele é constituído pelo a área da minha base, essa que eu estou pintando, certo? Vezes a altura do meu cilindro, ok? Vezes a altura do meu cilindro. Então, eu tenho aqui, ó, a área da base vezes a altura do cilindro. Só que quem é a área da minha base? A área da minha base é πr ao quadrado vezes a altura. Então, tá aqui, ó, certo? A formulazinha do volume. Então, hoje nós descobrimos aqui quem? Nós descobrimos aqui a área da base, tá aqui para vocês verem, certo? Nós descobrimos quem mais? A área lateral, ok? Nós descobrimos aqui, ó, a área lateral, certo? Nós descobrimos a área total. Nós descobrimos aqui a área total do nosso cilindro e nós descobrimos também o volume, ok? Então, pessoal, vamos ficar por aqui, certo? Essas daqui são as principais fórmulas que vocês precisam para descobrir as áreas do cilindro, como a área da base, a área lateral e a área total, e o volume do cilindro, certo? Não perca o próximo vídeo, onde a gente vai pegar essas fórmulas e vamos aplicar elas em alguns questionamentos e algumas questões. Então, tchauzinho, até o próximo encontro, pessoal. Até mais!